Olá, Leoa! Sejam muito bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Eu sou a Daniela Grolli e vou estar conduzindo esse podcast que é voltado para mulheres que buscam angariar um cargo de liderança, empreendedorismo feminino e que também a gente vai discutir aqui sobre mulheres no mercado de trabalho. Lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast através das duas plataformas, Spotify, através de áudio, que também pode agora ser visto vídeos, mas a gente ainda não vai lançar vídeo no Spotify. Então, se você quiser assistir o vídeo, você vai ter que assistir no YouTube. Os novos episódios serão lançados todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu sou a Daniela Grolli, sou psicóloga, mestre em psicologia, atuo na área de recursos humanos já há quase 15 anos. E eu empreendo, já vai lá, uns 10 anos. E o assunto de hoje é exatamente sobre isso, empreendedorismo feminino. E eu trouxe duas convidadas maravilhosas. Não parece, mas elas têm 1,75 m cada uma. São bonitas, maravilhosas. Então já vou ganhar seguidoras, né? Porque são maravilhosas. Temos então a Clau eu já conheço um pouquinho mais, Olá. né? Olá! E a Beta. A Clau, então, ela é contadora, tem formação em ciências contábeis, tem experiência de 14 anos. Eu atuei, né, Clau, numa empresa junto contigo. Tu era coordenadora administrativo financeiro, foi pro empreendimento. E na época que tu atuava na empresa que eu atendia, a Beta já nunca atuou lá, né, Beta? Nunca atuei. Não. Eu fui a desvirtuada das filhas. que nunca quis. Então, gurias, olha só. Queria então, Beta, que tu pudesse... Primeiramente, queria agradecer o convite. Aliás, queria agradecer que vocês aceitaram o meu convite de estar aqui. Eu sei que vocês... A gente que agradece. A gente que agradece. Tem um negócio, né? Vocês têm um negócio de vocês. Deve ter tido alguém, né, lá pra ficar, enfim. Sim. Lala. Lala está por Beijo, lá. Lala. Pra quem não sabe, elas têm mais uma irmãzinha grande que nem ela. Eu ia dizer pequenininha maior que eu. Mas isso aí. Mas é menor. Mais nova. Então, gurias, eu queria, na verdade, Beta, que tu pudesse se apresentar. A Clau eu já conheço mais ou menos, né? Mas depois eu quero que a Clau se apresente pro pessoal. Mas, Beta, eu queria saber, né, de ti. Como é que tu foi pro empreendedor? Tu começou com uma carreira corporativa e depois tu foi pro empreendedorismo, foi isso? Foi isso, mas na verdade eu sempre brinco que eu acho que a veia empreendedora, ela tá dentro de mim desde que eu nasci, literalmente. Porque o meu primeiro ato empreendedor eu tinha acho que uns 9 para 10 anos. Então, sempre, durante todo o percurso da minha vida, eu empreendi de alguma forma. Eu tinha sempre algum negócio meu paralelo às empresas que eu trabalhava, né? E tu trabalhava com o que exatamente? Então, meu primeiro emprego eu trabalhei como promotora de eventos. Tá. Então, esse emprego eu sempre falo que eu sou muito grata, porque eu conheci muitas pessoas. Eu acho que o networking hoje é muito importante. Então, eu conheci muitas pessoas. Eu aflorei melhor esse meu lado comunicativo, porque eu era uma pessoa até bem retraída, assim, bem tímida. Não acredito! Sim, acredite. Eu tinha vergonha pra ligar pra pedir uma pizza, assim, tipo... Eu era bem tímida. Então, eu aflorei esse meu lado comunicativo lá. Eu fiquei lá uns 3 anos, mais ou menos. Depois, eu trabalhei como vendedora de veículos. Em uma revenda. Eu fiquei lá 1 ano e pouquinho. E eu recebi uma proposta, então para trabalhar em uma empresa que vendia piscinas. Né? Então, eu atendia público final, mas eu também trabalhava bastante com as construtoras, engenheiros, enfim, né? Pra fazer projetos. Que eu não quero calar. Piscina vende? Piscina vende, mesmo nesse frio de Caxias do Sul. Gente, eu não consigo. Olha, se eu vendia muito. Gente, será que piscina vende, cara? Eu vou te dizer que eu sempre ultrapassei voando as metas, assim. Sempre vendi muito. Que legal. E quando é que tu decidiu empreender? Só empreender, abandonar o isso, cargo corporativo. Esquecer as empresas que... Quando a gente fala sobre carreira corporativa, né? Pra quem tá ouvindo nós. A carreira corporativa, na verdade, é a carreira de empresa. Tipo, Exatamente. CLT, né? E empreender, não. Let it go. Vai tu na fé, né? Tu mesmo. Isso. Quando é que tu decidiu fazer essa transição? Sair do corporativo? E que idade tu tinha quando tu decidiu e tu né, só ficou no empreendedorismo? Então, eu sempre tive o meu negócio paralelo, né? Desde os meus 16 anos. Eu sempre tinha alguma coisa que eu fazia pra vender. Tá. Então, quando eu fiz... aos meus 20 anos, que eu estava trabalhando na empresa de piscinas, né?
Eu já era sacoleira, vendia roupas, assim, trazia de São Paulo. Sempre dessa área de vestuário, sim. Sim, vestuário ou acessório, sempre dessa área. Então, eu já era sacoleira, já vendia para as minhas amigas, até que aquilo acabou tomando uma proporção muito grande na minha vida. Então, eu tinha o meu horário de trabalho no meu ambiente corporativo e eu acabava tendo que virar noites trabalhando para fazer as outras coisas, né? Porque na época, quando ainda as pessoas nem utilizavam de redes sociais para divulgar, para vender produto, eu já gravava vídeos e mandava para as minhas amigas no Viber, nem tinha WhatsApp ainda. Viber, caramba. As pessoas devem saber o que é isso. Não, eu não lembro disso aí. Sim, era uma plataforma tipo WhatsApp, assim. Enfim, no WhatsApp também logo depois veio. Então, eu tinha que fazer isso durante o período da noite, enfim. E acabou que o volume de vendas começou a crescer. Eu acho que muito também por eu ter criado um círculo de amizades muito grande naquele meu primeiro emprego com eventos. Então, eu tinha muito público para venda, assim. Tá. E aí, chegou um momento que eu não conseguia administrar as duas coisas. Ou seja, né? Desculpa te interromper. Imagina. Mas ou seja, a pessoa que deseja, a mulher que deseja empreender, é muito importante que ela já comece antes que ela saia daquela renda fixa. Com certeza. Eu recomendo. Ou então, que ela literalmente se prepare financeiramente por pelo menos, vamos falar aí financeira, pelo menos um ano aí. E eu não digo porque não é fácil comer. E eu não digo nem financeiramente, emocionalmente. Também. Porque é completamente diferente, né? Clau, e aí agora, né, já que tu começou a trazer assim, fala pra nós como é que foi que tu... Porque tu não tem esse perfil mais tipo assim, a Roberta, né? Não, eu né? não tenho. Tu não empreende desde, né? Tu não vende tua mãe e teu pai desde os teus 15 anos, né? Não, pior que não. Então, tu me conhece, né? Mas, porque eu trabalhava fala, eu queria te ouvir, assim, tu começou na Rodari, né? A gente pode falar, enfim, o nome da empresa. Sim, pode. Eu comecei, então, trabalhando... A empresa era do meu pai, né? E aí, ele queria desde cedo que a gente aprendesse o valor do trabalho. Então, ele me colocou lá. E aí, eu comecei, tipo, atendendo o telefone, fazendo café. E aí, eu fui crescendo nas áreas que apareciam. Porque Ou a empresa seja, teu pai não botou tu gerenciando o negócio lá. Não, longe. No primeiro ano, eu trabalhei de graça, tá? Beca. Pai, não te julgo, tá? Agradeço. Mas sim, trabalhei de graça. E no próximo ano eu ganhei 50 reais. Tá. Porque pra mim receber, eu primeiro precisava aprender a trabalhar, né? E eu não sabia. E aí eu comecei a trabalhar lá, as coisas foram acontecendo, até porque ele tinha outros sócios. E aí, conforme a empresa foi crescendo, o outro sócio dele que cuidava da parte administrativa, que era o Lucas, ele via que ele precisava de ajuda. E aí, essa pessoa, pra ajudar ele, fui eu. Então, todas as áreas eu passei. Todas elas. E aí... Do nada, a Roberta me cutucou e disse, vamos fazer alguma coisa. E eu falei, vamos fazer alguma coisa. Tá. E quando ela te cutucou? Ela te cutucou? Então, ou melhor, assim, tu tinha esse desejo de empreender? Ou assim, já não via mais sentido? Porque também a Rodari, ela passou por um processo de mudança. Ela saiu de Caxias, né? Teu pai saiu da empresa, né? Então, isso é até legal falar. Porque assim, eu não era tão despachada quanto a Roberta na questão comercial de vender. Mas, querendo ou não, como a empresa era familiar, eu acreditava que quem ia tocar o negócio no futuro era eu. Entendeu? Ou que pelo menos eu seria o braço que ajudaria a direção a tocar, né? Que seria meu pai e os sócios. E aí, depois que teve a venda, eu fiquei... Putz. E agora? Tanto que eu nem sonhava fazer ciências contábeis. Eu fiz ciências contábeis porque o sócio do meu pai disse, não, eu preciso de ajuda. É uma área que eu não entendo, então eu preciso de ajuda. Daí eu fui. E... Não foi um desejo teu, tipo, vou fazer ciência. Não foi amor, tipo assim, meu Deus, eu amo, vou fazer. Eu pensei, cara... Vou fazer. Por que não? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu não vejo problema, entendeu? Eu vejo, cara, isso aí é diferente. Eu vou me meter a fazer, entendeu? Porque eu gosto de fuçar nas coisas. E aí eu fui, a empresa foi vendida depois de um tempo. E aí, quando ela foi vendida, eles me deram... A empresa cresceu muito, tá? Pra te ter uma ideia, nós éramos em 30 funcionários, foi pra 80. E aí, lá, eu fiz parte da gerência. Então, eu me tornei gerente. Ou seja, tu não foi promovida porque tu era filha do dono. Não, longe disso. Até porque o meu pai, depois de uma época, ele parou de trabalhar. Então, ele saiu. Ele saiu, ele quis se aposentar, ele saiu. E quem continuou lá dentro fui eu.
Então, eles me deram muitas coisas. Eu tinha equipe para liderar, né? E eu comecei a realmente atuar na área de ciências contábeis, entendeu? Porque eu cuidava toda a parte de controladoria, orçamento, tal. Só que eu não sei o que aconteceu no meio do percurso que eu... Já não via mais sentido lá. E eu não sabia dizer o porquê, entendeu? Eu só não... Parecia que eu não me encaixava mais. Mudou a cultura. É que assim, o que acontece? Isso é bem importante, a cultura organizacional. Mudou. A cultura muda e ou tu se adequa àquela nova perspectiva daquele negócio. Não que exista um certo e errado, né? Existe o que faz sentido ou não pra ti. Então, naquele momento, tu já percebeu que tu não cabia mais lá. Não. E eu percebia também que, de alguma forma ou outra, muito do tesão que eu tinha... Não porque eu não tinha trabalhando em outro lugar, mas muito do tesão que eu tinha era a liberdade que eu tinha de fazer as coisas. Entendi. E quando tu tá numa carreira corporativa, nem sempre tu vai dar uma sugestão ou tu vai dar uma autonomia e as pessoas vão aceitar, entendeu? E isso pra mim pesa muito, porque eu sou uma pessoa de gostar de ter liberdade. E aí eu já não tava muito afim. A Beta tinha um negócio, tá? Porque ela montou uma sociedade com uma amiga dela de roupa. Ela tinha uma loja de roupa. Como é que era o nome da primeira loja aqui? Estilo Urbano. Tá, lembro. Na esquina ali, tá. Ali pertinho de onde a gente tá. Eu tive essa loja por um ano. E daí ela não tava muito contente com o que tava acontecendo. Enfim, né? Desencontros ali. E eu também não tava muito. Daí ela disse... Cara, por que a gente não se junta? Né? E eu pensei... Nossa, será? Eu disse, quer saber? Como tudo que eu escolho fazer, tipo, vamos fazer. Né? Porque tu não, mas essa decisão, mas o fato dela estar te dando um amparo de alguma maneira, mas foi mais fácil pra ti empreender. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho que também porque ela assistiu esse um ano que eu empreendi sem ela e ela enxergou os pontos positivos e negativos. Então, acho que isso deu bastante segurança pra ela também, né? E, Beta, e falando assim, né, sobre pontos positivos e negativos. Antes de falar sobre pontos positivos e negativos, tu falou, né, que na verdade tu não desistiu de empreender mesmo após tu fechar um negócio. Esse fechar um negócio foi a Estilo Urbano, isso? Foi Estilo Urbano. Tá, o que aconteceu? Foi sociedade? Não sei se tu quer falar sobre isso? Não, eu não tenho problema pra falar sobre isso. Até a minha antiga sócia, a gente se respeita muito. Só eu acho que foi uma fase da vida onde a gente tinha ideias diferentes. Eu sempre falo que eu sou muito grata a esse tempo que nós passamos juntos, porque a Grazi, ela me deu asas, assim, sabe? Pra mim perder o medo. Tu aprendeu com ela? Eu aprendi muito. Eu aprendi muito nesse processo com ela, porque ela já tinha uma bagagem empreendendo no ramo do vestuário de muito tempo. Então, eu aprendi muito com ela. E, realmente, só a gente teve alguns desencontros de eu querer uma coisa e ela querer outra. E um ponto bem importante, Dani, que eu acho que é super válido falar aqui. Nós duas éramos pessoas muito parecidas. Ou seja, nós atuávamos na mesma área dentro da empresa. Entendi. Daí dava tilt. Dava tilt, desencontros nas ideias. E a gente não tinha o outro lado, que é a parte que hoje, assim, vendo o tamanho do crescimento da Xuxing nesse período que a gente tem a loja, enfim, eu enxergo o quanto a parte administrativa e financeira é importante. Muito. Porque nós não tínhamos isso. Muito. Então, a gente literalmente gastava a da louca e não administrava bem o negócio. Ô, Beta, sabe que tu me lembra um negócio? Eu tinha a sociedade também e eu lembro que ela tinha um perfil mais... no início, pela minha imaturidade, de entender que o meu jeito era o jeito certo e de que não, o negócio mais importante de uma empresa é vender. Enquanto tiver venda, só que depois... Eu pensava assim. Né? Então, eu também aprendi com elas que, né, essa antiga sócia, que a gente tem que fazer as coisas, mas a gente tem que planejar e organizar. As coisas não precisam ser e sair fazendo. Exatamente. Não. Vamos calcular quanto isso... E é difícil para quem tá na frente do comercial que vamos fazer, depois a gente pensa, né? E isso eu aprendi muito com a minha antiga sócia. É difícil, porque conflita naquilo que a gente acredita que é certo dentro de um negócio, né? Exatamente. Mas hoje eu enxergo assim, né? Tanto que quando eu fiz o convite pra Clau, foi justamente por ter enxergado o que eu vivenciei nesse um ano com a minha sócia, que era muito parecida comigo, os pontos positivos e negativos, e o que eu enxerguei que, poxa, eu e a Clau, a gente sempre conversou muito dentro de casa, né?
E uma coisa que eu enxerguei foi que, poxa, se eu quiser ter meu próprio negócio e eu quiser crescer, eu sou um zero esquerda na parte administrativa financeira. Eu sou comercial total. É um mal necessário, né? Muito necessário, muito necessário. E a Clau é uma financeira aí de mão cheia, né? Uma gestora de mão cheia, então deu certo. E o legal também de comentar é que, assim, eu tive essa percepção porque eu trabalhei na parte corporativa pequena, só que eu também trabalhei numa parte corporativa muito grande, entendeu? Tu acompanhou esse processo? Todo o processo. Então, isso é muito rico. E que eu vejo que a maioria das pessoas que empreendem ou que abriram o seu próprio... Eu admiro muito, tá? São pessoas que realmente têm que ter muita coragem. Porque essa falta de visão macro é o que faz as pessoas quebrarem. A visão sistêmica do negócio. E quem te dá isso é justamente quando o corporativo. Só que também, sabe o quê, Clau? Às vezes eu percebo dentro de empresa... Eu não sei se é só o corporativo que te ensina. Eu acho que a maturidade da pessoa enxergar. Porque às vezes a pessoa tá dentro do negócio e não enxerga. É verdade. Então, assim, o que eu percebo muito, às vezes, em empresa... existe esse funcionamento, porque no teu lugar, o que muitas vezes eu fazia? Eu xingava, dizia, não, o erro tá no comércio, o erro tá no financeiro. Mas eu fazia. Exato. Não, eu preciso de roupa pra vender, eu preciso comprar roupa, né, pra vender, enfim. Então, tu acaba sempre, em vez dos setores se unir e entender que é uma engrenagem, um precisa do outro, um acusa o outro, né? Exatamente. Só que quando, na final, né, o processo que sai lá no... né, é o produto, não tem nada a ver com comercial, né? Não. Não. E quando a gente fala sobre Tá, tu tava falando, né, Beta, que eu te interrompi. Imagina. Tá, e tu fechou por quê? Vocês decidiram romper a sociedade, falir? O que foi que aconteceu? A gente resolveu romper a sociedade por literalmente desacordo, assim. Conflito. Eu queria uma coisa... Eu queria um estilo de loja e ela queria outro. O mesmo que ela já trabalhava. A marca veio dela, né? Ela já tinha outras lojas em outras cidades. Então, eu queria que fosse de um jeito diferente. O público de Caxias, que a loja dela é em outra cidade, né? Quando a gente trouxe pra Caxias, eu conhecia o meu público, né? E o meu público não era o mesmo público que ela trabalhava. Falando em mercadoria mesmo, assim. Então, a gente acabou... literalmente uma pra cada lado, porque a gente tinha ideias diferentes. Foi isso que aconteceu. Entendi. E, Clau, tu trouxe também uma questão, né? Sobre as gurias, né? Pra quem não sabe, as gurias, elas têm uma loja. Estou vestida de Acho Chique. Maravilhosa! Siga no Instagram, inclusive, @xuxique Store. Isso aí. E tu trouxe, né? Numa das perguntas, né? Tu trouxe nas perguntas que a gente faz anteriormente ao podcast, que depois da pandemia, a relação do consumidor com a roupa mudou. 100%. Só é uma curiosidade. O que aconteceu 100%. ali? Mudou. Vai. Ela vai saber explicar melhor que eu. Beta, responda você, então. Eu acho que o público... ele, na verdade, principalmente o nosso público, né? Falando da Acho Chique. Mulheres. Mas falando especificamente da Acho Chique, assim... nós trabalhávamos muito com o público roupa festa, roupa pra sair, assim. E eu acho que muitas vezes o estilo dessas mulheres era aquela coisa. Eu saí de casa, tanto que eu até tava pensando nisso esses dias. Tipo, antigamente, as mulheres iam no centro pra fazer alguma coisa, elas saíam de salto. Hoje em dia, dificilmente tu vê uma mulher de salto. Por quê? Porque eu acho que isso se relacionou à pandemia, porque as pessoas acostumaram a ficar vestidas de forma muito confortável por muito tempo. Então, elas acostumaram com aquele ambiente. Quando tiveram que sair, tipo, meu Deus, botar um salto. Calma aí, meus pés não estão mais acostumados com isso. Tu percebeu essa diferença? Muito. Sim. Porque quando começou a cessar e a gente começou a voltar com roupas de festa, enfim... o nosso volume maior não foi esse, que era o volume inicial, né? Foi aí que porque a pandemia impossibilitou os eventos, né? Exatamente. Sim. E literalmente, Dani, eu acredito muito que as pessoas, eu mesma, gente, quem conhece a Roberta antes da pandemia, se tu olhar meu Instagram, eu só andava em cima de um salto. Hoje em dia, é dificilmente eu tirar um tênis. Porque eu acostumei. É que o tênis, ele também, hoje, ele tem uma... Ele tem um... Não é o fashion que se fala, mas ele também, hoje, é um atributo de elegância, dependendo do que tu... Exatamente. Eu acho que tudo como tu casa, né? E outra questão, assim, com relação à pandemia, é que eu acho que na pandemia todo mundo se questionou sobre tudo. Tipo... Sobre tudo, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Na verdade, eu gosto de você. Sim, virou uma... Foi um momento que as pessoas pararam pra refletir. Que nunca ninguém fez. Nunca. Entendeu? E daí, o que acontece?
cara, eu gosto de roupa colorida. Por que eu não invisto nisso? Entendeu? Por que eu não me dou abertura pra isso? Por que eu não saio um pouco fora da curva? A pandemia, ela fez com que as pessoas pudessem ter a liberdade de fazer isso. Porque antes as pessoas nem se questionavam. Era tudo um padrão. Mas eu acho, Cláudia, que é por conta da finitude também, né? Também. Da situação... Porque foi um choque. Foi. Bom, tanto que eu saí da sociedade depois da pandemia, entendeu? Eu disse, não, só um pouquinho. Ou vai ou racha. Muita coisa mudou, né? Muita coisa. Só que, lembrando, muito importante, gurias, o salto não. O tênis, ele é bonito, ele é importante, ele pode ser fashion, mas por gentileza, não vão pra uma reunião super importante Não. de tênis, né? Não, por favor. Não, e não é nem só isso. A gente sabe que tem trajes que pra tu transparecer a imagem que tu quer passar, entendeu? Isso é importante. Então não é, sim, eu gosto de moda, eu vou me vestir da maneira que eu acho que... Não, eu acho que tem lugares adequados e situações adequadas. Isso aí. Entendeu? Clau, e tu acha que qualquer mulher pode empreender? Sim. Por quê? Não, qualquer não. Vamos de Calma novo. aí, pera lá. Pensando melhor, eu acho que não. Que não. Eu não quero assustar vocês. Não foi, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter coragem. E nem todo mundo tem perfil, na minha opinião, nem todo mundo tem perfil pra empreender. E aí, às vezes, tu olha as pessoas... Desculpa te interromper, né? Eu já perguntei e tô respondendo, né? Mas assim, às vezes a pessoa tá lá e vê, por exemplo, a Clau saiu da Rodari, tá empreendendo. Também quero empreender, eu também quero empreender. Eu também quero ter liberdade financeira. Mas assim, não é qualquer pessoa que tem perfil, né? Não. Eu também concordo. E assim... Quando eu tomei a decisão de largar a carreira corporativa, porque eu tive outras oportunidades dentro da carreira corporativa. Tu teve a oportunidade de ir pra outros lugares? Sim, outros lugares. E não foi nenhuma nem duas. Só que eu ficava... Não, eu quero algo diferente na minha vida. Eu não sei, tem aquelas viradas de chave que falam que de tantos em tantos anos, a minha aconteceu aí. Eu enlouqueci, entendeu? Não quero mais nada. Sim. Então, essa virada de chave, ela foi importante, só que eu entendo que eu conseguir ter a coragem de fazer isso, porque tanto eu quanto a Roberta, a gente tem a veia empreendedora. Ela vem de família, ela tá enraizada. É cultural. Entendeu? Ela é muito forte. Porque o que eu percebi? Quando eu falei, algumas pessoas que eu falei que eu ia trocar, que eu ia pra um negócio de moda com a Roberta, nossa... Tu vai largar teu currículo. Tu é contadora. Entendeu? Tipo, tu tem um cargo, né? E daí eu falei, vou. Porque isso não se resume o sucesso, entendeu? Não. E sabe que às vezes eu percebo que tem empresas... Porque o diretor, o dono, ele deu certo. Porque ele é um bom vendedor. E porque ele super domina tecnicamente aquilo. E muitas vezes isso... faz com que ele chegue no sucesso empreendendo, mas isso também faz ele falir se ele não tiver um bom financeiro. Com certeza. Né? Com certeza. Tanto que, assim, a maioria das pessoas, quando conseguem tomar a proporção da Xuxique hoje, da Xuxique da Nia, né, que é a nossa marca própria, elas, às vezes, até se questionam, tipo, nossa, mas uma loja de roupa, vocês faturam X, vocês têm isso, sabe? Conseguiram isso em tão pouco tempo. E uma coisa que eu sempre falo que eu não colocava na cabeça, como tu citou antes, eu achava que o importante dentro de uma empresa era o vendedor. Porque se não vendesse, nada acontecia. E hoje eu entendo que, beleza, pra te vender, ok. Mas pra te conseguir construir uma história aí, uma carreira, enfim. Tu precisa ter uma estrutura financeira dentro da empresa pra te poder dar um passinho e ir crescendo, solidificar, né? profissionalizar o negócio. E não é nem só isso. Eu acho que é um todo. Porque uma organização, independente do tamanho, as pessoas têm que comprar a ideia. Por exemplo? Vamos por assim, nós lá na loja, tá? Nós somos em 5, certo? As funcionárias. Exatamente. Todas elas estão engajadas no mesmo propósito. Tu entende? No objetivo do negócio. No mesmo objetivo do negócio. O mesmo sangue nos olhos que a gente tem, elas têm. A gente incentiva isso muito E a gente nelas, né? incentiva isso. Por quê? Porque nenhuma sociedade ou organização funciona se eu penso diferente de ti. Se a gente não tem os mesmos valores, se a gente não tem os mesmos objetivos, isso não perpetua. Não, isso entendeu? tem uma teoria que fala Golden Circle, não sei se vocês já ouviram falar. A
Golden Circle fala sobre isso, né? Exatamente. E eu e a Roberta, a gente tem muito isso. Porque a gente respeita a nossa individualidade. Vocês são... É importante... Não tô dizendo que não tem conflito, né? Não, longe disso. Exato. Tem, como qualquer lugar tem. Isso. Só que a gente respeita a nossa individualidade e ambas querem a mesma coisa. O objetivo é o mesmo. Exato. A gente sempre pensa no negócio, né? Mas o que tu tá falando aí, Clau, pra mim é muito gestão de pessoas. Sim. Né? Sim. É entender que isso é importante, que muitas vezes a gente pega, muitas vezes, empresários arcaicos e que não veem o valor e a importância disso. Porque como é que tu passa os valores e os objetivos do negócio para um funcionário, se tu não sabe gerenciar ele, se tu não sabe a individualidade dele, que, ok, muitas vezes a pessoa coloca lá um cara que é comunicativo no financeiro, cara, tu matou o guri, né? Matou a mulher. E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas, elas não dão importância devida ao RH. Entendeu? Eu passei por isso, tu lembra? Sim, a Clau também não era só... Lembrando que a Clau também não era só coordenadora financeira, tu também era do RH, né? Tu era coordenadora coordenava tudo, eu era RH, o fiscal, o financeiro, contabilidade, controladoria, era tudo. Eu tinha uma equipe. Sim. E eu geria todos eles. Só que a grande dificuldade pra mim, profissionalmente falando, foi justamente essa transição. Porque eu tinha um técnico muito bom. Sim. Só que daí eu comecei a lidar com pessoas. E aí eu entendi que pra tu lidar com outras pessoas e tu gerir, tu tem que estar bem contigo mesmo. Isso aí. O primeiro passo é se entender, né? Exatamente. E aí, tu buscou terapia, óbvio. Não, depois eu. Terapia é vida. Depois ela me fez ir pra terapia. Beta, me diz uma coisa. O que foi mais difícil quando tu foi empreender lá atrás, né? Porque vocês têm histórias de empreendedorismo diferente. E pra mim, a tua empreender no teu lugar, pra mim, é mais difícil. Certo? Por quê? Porque tu botou a cara a tapa. E pra mim, ao meu ver, se eu fosse empreender hoje, eu me sentiria muito mais confortável se tu tivesse só me puxasse, tu entendeu? Mas tu sabe, Dani, que isso é uma coisa que até eu e a Cláudia, a gente já conversou sobre isso. E pra mim, é muito difícil, inclusive, explicar sobre. Porque empreender é muito natural na minha... Dani, pra gente ter uma ideia, o meu primeiro ato empreendedor, eu sempre conto essa história. Porque a minha mãe, ela dá muita risada em relação a isso. Meu primeiro ato empreendedor, eu tinha 9 anos, tá? Era a modinha ir pra praia e a gente voltava com os tererês na cabeça, tá? E aí, acabava a época de praia e não tinha quem fazia o tererê em Caxias. Tu foi fazer os tererê, cara. Eu aprendi com a minha avó a fazer os tererê no crochê. Eu comprava os saquinhos de clips e eu botava o clips na ponta do tererê e a gente pendurava, vendia R$1 na escola. Então, eu tinha 9 anos, 9, 10 anos, sei lá. Olha, eu já tentei vender água na frente da minha casa. E eu já tentei fazer pulseira de miçanga. Cara, quem é que não fez pulseira de miçanga? Não, para, né? Quem é que não fez pulseira de miçanga, né? Então, eu sempre empreendi. Assim, pra mim, empreender é algo muito natural. Mas eu te confesso que quando eu tive que fazer uma escolha... o deadline, a escolha que pra mim é difícil. Pra mim, eu acho que foi um pouco mais fácil. Porque como eu já tinha os empreendimentos ali em paralelo, eu optei por só empreender porque eles já estavam me dando muito lucro. Suficiente pra mim poder abandonar minha carreira corporativa. Tá, e pra quem quer empreender, que hoje tem uma carreira corporativa, tu indica, então, que essa pessoa já faça isso de noite e aos finais de semana. Em paralelo, se possível. Antes de abandonar. Ou que se prepare financeiramente aí por, sei lá, 6 meses, 1 ano. Porque o começo não é fácil. Não é fácil. E eu vou te ser bem sincera, eu sempre falo com a Clau que é muitas coisas que, principalmente meninas que empreendem no ramo da moda, às vezes não pensam. Eu, Dani, ganhava muito mais dinheiro quando eu era sacoleira do que os meus primeiros 2 anos de loja. Porque o lucro era... Eu não tinha funcionário, eu não tinha aluguel, entende? Ou seja, eu vejo isso muito como um passo pra trás. Isso. Pro faturamento lá na frente ter né? Só que é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa na hora. Ela quer resultado rápido. Isso. E não acontece do dia pra noite. E outra coisa que é muito importante, que isso eu uso de exemplo... na Xochique. Quando a gente começou, nós tínhamos negócios paralelos, né? Mas coitada, ela tocou a Xochique por 1 ano e meio praticamente sozinha. E eu tava lotada de serviço, né? Porque a empresa tava crescendo, eu não conseguia ajudar ela, né? E não como tu gostaria, ajudava. Ajudava, mas não como eu gostaria.
Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2, eu não tirava R$1 da Xoxique. Por isso que é importante... Essa aqui, tirava o quê? Eu tirava um salário mínimo. Era ridículo. O que eu pagava pra ela, entendeu? Só que nós ganhava reinvestia. A gente reinvestia. Entendeu? E por isso que é importante também a gente acreditar naquilo que a gente tá fazendo. Porque se tu não acredita, né? Se tu não acredita e se tu não compraria o que tu tá vendendo, nem sai de casa, né? Não. E outra coisa bem importante, que isso é uma coisa que eu tenho pra mim, assim, desde sempre, é que não adianta se tu for empreender em algo que já existe, torne aquilo particular teu. Porque tu não vai ter sucesso e tu não vai se diferenciar fazendo exatamente a mesma coisa que outra pessoa que já todo mundo faz. E eu acho que isso foi, né, um facilitador, assim, pra gente ter crescido tão rápido. Tipo, vende tuas roupas, mas assim, o que diferença faz é comprar roupa de ti ou do cara ali da esquina, é isso? Exatamente. Eu acho que, enfim, no geral, pra gente que vende roupa, né? Eu acho que a forma de comunicação é muito importante. As meninas sempre falam, eu acho que, principalmente hoje, onde as vendas elas saem muito através de redes sociais, as proprietárias de loja, outras mesmo as meninas que acabam divulgando as roupas, é tudo muito padronizado. E a gente sempre puxou pra um lado, tipo, muito humanizado, muito nosso. Que quem conhece a gente fala, nossa, vocês são a mesma coisa que a gente vê no Instagram. Isso é muito importante, muito cara. Importante. E sabe que eu observo esses dias... Meu Deus, matei aqui o... Matei o microfone, não precisa cortar, pode deixar. Faz parte. Também, né, cara? Eu disse, né? Eu falei, bom, pra quem não percebe, que nem eu falei anteriormente, eu tenho 1,75m, a Cláudia tem 1,80m. 81. Né? E a Beta 1,73m, é isso tudo aí. bem perto. Então, né? Que é o quê? Tem que fazer uma mesa maior. E outra, a gente é gringa, né? A gente fala, Gesticula, entendeu? Agora eu me perdi, o que eu ia dizer? Enfim, mas eu tenho aqui uma outra coisa que eu gostaria de perguntar. O que foi mais difícil, Clau, no teu processo de transição? O que foi mais difícil? Tu sabia o momento que, tipo, agora vai ou vai, tipo... Ou vai ou racha? Foi Então... Definir a data, não. Vou ficar até dezembro, vou ficar até junho. É a terapia, né? Inclusive, Vanessa, um beijo. Então, pra mim, o mais difícil é... Eu já colocava muita fé no negócio. Porque como eu tava paralelo e eu vi o crescimento exponencial, eu pensei... Entendeu? E eu confiava muito nela, entendeu? Porque, querendo ou não, a nossa relação de confiança... O peso do negócio, das coisas, a gente divide. E isso é muito importante. E a Roberta é uma pessoa muito pra frente, entendeu? Otimista. Não, a Roberta, assim, ó... Sério... É bizarro. E querendo ou não, eu era um pouco pessimista. Agora eu não sou mais. Cara, porque ela é financeira, né? Eu tenho que calcular o risco, né, pessoal? Porque senão ela quer abrir 1000 Xoxiques pelo Brasil. Não dá. Cara, eu sou... Vai. Tu não tem hiperatividade, talvez? Muitas coisas. Ansiedade. E tudo que termina com ad... ela tem. É isso aí. Então, eu sempre... eu sabia que aquele lugar não era mais pra mim. Eu não me via lá. Só que eu tinha que tomar coragem. Só que o que eu não conseguia era o financeiro. Porque eu sou uma pessoa controladora. Entendeu? Então, como que eu vou me sustentar, fazer as minhas coisas? A estabilidade. Que a Claudinha bem forte. Mas, na verdade, isso é importantíssimo. A mentalidade CLT, Jesus, né? O 13º. Como é que é? O 13º, fundo, férias, folgas. As garantias. Mas tem o Flávio Augusto lá da Wise Up, como é que era o nome? Sim, da geração de valor. Geração de valor. Ele fala muito, ilusão e estabilidade. Tu acha que tu tem estabilidade na CLT? Cara, se a empresa estiver mal, amanhã ela vai te desligar. Então, Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu estava lá, tava tudo lindo e maravilhoso. Daqui a pouco, vamos fechar a planta de Caxias e vamos levar para São Paulo. Isso aí. Tudo bem que eu recebi outras propostas, mas tipo... Gente, segurança tu nunca vai ter. Nunca. E daí é aquilo, o quanto tu arrisca pelas tuas coisas. Isso aí. Porque tu não pode querer alguma coisa sem arriscar. E não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não. E daí tu acaba fazendo nenhum direito. Exato. Entendeu? E aí eu disse não. Depois de muita terapia, eu disse não, eu preciso parar. Não vai dar certo, eu vou focar no meu negócio, porque eu tenho fé
né? No meu negócio, na minha irmã. Então, é isso que eu vou fazer. Até porque aquele negócio familiar, ele é muito forte em mim. Claro, e não só a questão emocional ali, acho que pegou a questão familiar. Pegou. Mas quando uma mulher, enfim, tá numa empresa há muitos anos, ela também se sente muito responsável por aquilo que ela vai deixar, sabe? Exatamente. E aí existe uma autocobrança muito grande em deixar essa empresa na mão, né? Então, vou deixar eles na mão. Cara, a empresa vai, né? Desculpa. Todo mundo se vira. E outra, você não é tão necessário quanto você acha que é, entendeu? É bem isso aí. É bem isso aí. Então, let it go. Não, e eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu tomei essa decisão saindo da terapia. E aí eu entrei no carro, liguei pro meu chefe, eu tremia na base. Porque eles realmente precisavam de mim. Porque como eles estavam fechando a planta, é todo um processo pra tu encerrar a empresa, entendeu? Sim. Não tinha mais as pessoas lá pra saber o que houve, o que aconteceu, cadê a referência, a resolver as coisas. Não tinha. Por isso que é importante profissionalizar o negócio. Quanto mais tu deixar as coisas documentadas, menos tu precisa das pessoas que tocam o negócio, né? Exatamente. E daí aquilo tudo aconteceu e eu era a pessoa de referência. Eu vou sair, entendeu? E eu ficava com isso do tipo assim... E eu sou muito grata, tá? A essa empresa que eu trabalhei e a todos os diretores, gestores. Foi a melhor faculdade da minha vida. Eu não me arrependo, assim, ó. Foi sensacional, entendeu? Foi o que te transformou numa profissional. Foi. Hoje eu sou a profissional que eu sou hoje por causa disso. E hoje tu acha que a carreira corporativa, até beta pra ti também, assim, pra vocês pensarem, né? A carreira corporativa, ela te ajuda a empreender? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A vivência. Ela amplia a tua visão. Exato. A vivência, ela é outra. Tanto é que um bom exemplo disso, tá? Foi na pandemia. Porque eu saí da empresa em fevereiro, né? Me desliguei. E em março, eu fiquei full time na Xoxique. E aí deu a pandemia. E nós tinha recém inaugurado uma loja. E aí, em uma outra cidade, ferrou. A loja ficou 10 dias. E ela, como ela não tinha uma gestão de risco grande, porque os lugares onde ela trabalhou, ela não precisou passar por essa gestão de risco. Tu pegou crises, né? Ela pirou o melão. Meu Deus. Entendeu? Ela pirou. Eu pirei. Querida. E aí como eu já tinha essa vivência corporativa, porque eu já passei por 1 zilhão de crises naquele lugar. Calma. Planejamento. Isso, gerenciar a crise, ótimo. Exatamente. Tanto que a gente já participou, enfim, de algumas palestras e tal. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção na pandemia é que teve uma reportagem do CDL. E daí saiu no Pioneiro, algo do gênero assim. Que eles foram pesquisar quanto dinheiro em caixa as empresas tinham. Tipo, empresas de pequeno porte. Pra passar a pandemia, isso? Eles não tinham 1 mês. Tu vê, guria. Pra manter a empresa rodando. Se tu parar 1 mês, eu tô quebrado. E a empresa zerou, o mercado parou, né? Todo mundo parou. E muita entendeu? gente fechou, Nós, no comércio, trabalhava 15 dias fechava. E nós fomos meses assim, entendeu? A Xuxique tinha 3. Entendeu? Justamente por causa disso. A minha vivência corporativa fez com que eu tomasse ações e ações controladas, porque eu já passei por isso. Então, eu tinha uma preparação tanto técnica quanto emocional. Entendeu? Porque tem muita gente, e eu não julgo, pelo amor de Deus, eu sei como é difícil. Tu ter o teu próprio negócio, tu não ter a vivência, tu passar por uma crise. Aprende na crise, né? Aprende na crise. Tu já tinha aprendido. Só que às vezes tu toma decisões precipitadas e erradas. Com medo, né? Com medo, com um monte de coisas. Impulsivo, né? Então, a carreira corporativa, ela é muito importante. Às vezes as pessoas pensam assim, não, porque eu quero ser dona do meu nariz, eu quero fazer... Ai, as pessoas não têm nem ideia. Mal sabem que você trabalha muito mais. E ganha muito menos no início. E ganha muito menos no início empreendendo. Meu Deus. E tu sabe que uma das coisas, assim, que eu percebo, né, te ouvindo falar, as pessoas, que é uma frase que eu gosto muito, assim, às vezes as pessoas, elas levam anos, elas veem uma pessoa, eu vejo a Cláudia lá, olha só, meu Deus, tá andando de Porsche, a Roberta de BMW, né? E aí pensa,
quero empreender, né? Só que a gente leva anos pra conquistar algo que a gente é reconhecida por segundos, né? É verdade. A pessoa olha assim, bah, eu quero ser que nem a Roberta lá, eu quero ser... Cara, mas quanto tempo tu ficou lá, aqui, ó, trabalhando em carreira dupla? É verdade. Cara, e uma coisa que é importante, assim, né? Que tu trouxe, assim, como é importante profissionalizar desde pequenininho. É verdade. Né? Porque... não adianta ter um negócio e tu não utilizar ele pra trabalhar pra ti, né? O negócio ele tem que ser independente de ti, né? Vai que a Roberta, né? Mas é verdade. E é o que a maioria das pessoas não tem visão, né? Né, fechando assim esse assunto, hoje o que tu observa, então, é que as pessoas escolhem a carreira corporativa e não a empreendedora por conta da estabilidade. Tu acha que é por isso que elas... Sim. Pela estabilidade e pela coragem também. Sim, pela ousadia, né? Porque eu vou ser bem sincera. Se eu não tivesse a Roberta, ou se eu não tivesse essa vivência familiar, talvez se outra pessoa tivesse me chamado pra empreender, eu diria, não é muito arriscado. Mas até eu, se não fosse a minha primeira sociedade, como eu disse, certeza. foi ela que me deu asas, eu também tinha muito medo. Talvez eu fosse ficar por muitos e muitos anos nesse jogo de, tipo, ter um meio termo, assim, empreender metade do meu tempo. Talvez Sim. eu nunca assumisse 100%, sabe? E a carreira corporativa também, o que eu acho que é importante. Quando tu tem, bem ou mal, a carreira corporativa, ela serve pra alguma coisa. Tu se especializa em algo tecnicamente lá. E aí, quando tu sai, tu pode vender, tu pode monetizar esse teu saber. Tu poderia sair e abrir, por exemplo, uma consultoria Com de certeza. controladoria, por exemplo. Com certeza. Então, né? É possível utilizar a carreira corporativa para desenvolver saberes técnicos que tu possa vender num futuro. Com Aqui certeza. a gente tá falando numa loja de roupas. Mas tu pode, por exemplo, abrir uma consultoria comercial, por exemplo. Tu pode vender, né, com o tempo. Mas não adianta tu sair, trabalhou 4 anos lá com 25 anos. agora quero abrir um empreendimento. Não, né, meu? Não, tanto Se é puxa um que... pouquinho mais, né? Então, tanto é que a carreira corporativa eu levei 12 anos. Eu fiquei lá 12 anos pra chegar aonde eu cheguei. Então, é que hoje em dia, a geração, né? Eles são muito imediatistas. Então, é difícil tu... Cara, tudo tem um processo. Tu tem que respeitar o processo, entendeu? Não adianta tu querer do dia pra noite... E às vezes a gente toma decisões impulsivas e que às vezes nos afastam do nosso objetivo. Com né? certeza. E aí, pra finalizar, eu queria que vocês, né, só me dissessem o que vocês acham, né? Que dica vocês dariam pra uma pessoa, pra uma mulher que quer empreender agora? Que tá nos assistindo, assim. Número 1, coragem. Número 2, eu acho que o emocional, Dani, ele é muito importante. É tipo... 80%. Tu tem que estar com o teu emocional ok. E falando de mim, assim, na minha experiência, eu acho que foi muito fundamental eu ter uma rede de apoio. Meus pais, minhas irmãs, todo mundo sempre incentivando e apoiando. Porque, querendo ou não, quando alguém já vem pra ti, já te fala, não vai dar certo, tu já começa, meu Deus, medo. Então, se cerque de pessoas que te incentivem, né? Que acreditem no teu negócio junto contigo, porque isso vai te ajudar bastante. Tenha muita coragem. E se planeje financeiramente. Isso aí. Porque no começo... uns 6 meses de caixa aí já tá legal. Porque no começo não vai... E, né, como eu falei antes já também, eu acho muito importante tu se diferenciar no mercado. Porque se tu for igual ao outro, o teu concorrente, sei lá, tu vai ser mais um dentro do mercado de trabalho. Então, tenta se diferenciar de alguma forma, né? Isso aí, Clau. Com certeza. Né, agora pra finalizar, o que eu imagino também, que eu acho que é importante quando a gente empreende, eu sempre falo, né, que são 2 engrenagens. Se tu deseja empreender num futuro, é importante que tu já utilize essa engrenagem pequenininha ali, tá? Uma te sustenta né, a comida, quando eu falo necessidades básicas. A outra é um desejo do futuro. Mas vai alimentando. Em algum momento, essas engrenagens, elas vão estar... Talvez essa engrenagem do empreendedorismo que tu deseja nesse futuro, que tu tá fazendo de noite, final de semana, ele não tá te pagando tanto, mas ele já tá te pagando quase aquilo que tu ganha nessa estabilidade da tua carreira corporativa. Quando tu perceber, assim, né, quem tá ouvindo, que quando vocês perceberem que
os salários estão iguais, que as remunerações estão parecidas, chegou o momento de que, ok, tá dando certo. É verdade. Né? Exatamente. E assim, uma coisa, né, Beta? Às vezes a pessoa não tem do lado, tipo, uma pessoa que incentive. Na verdade, tem muito mais gente difícil. pra te puxar. Pra Porque, trás. porque as pessoas são mais conservadoras. E eu percebo assim, ok, te organiza financeiramente, estrutura isso, mas assim, ó, se pensar demais, Não vai fazer. não faz. Por isso que a gente fala da coragem, tu entendeu? É, exatamente. Porque a pessoa, ela tem que ter coragem. E ela tem que realmente gostar. Porque eu falei pra Roberta esses dias, existe uma grande diferença entre empresários, empreendedores e donos de negócio. Isso aí. Existe uma grande diferença. E aí, tu tem que saber aonde tu quer chegar. Porque, eu quero abrir meu negócio porque eu não quero mais trabalhar de CLT, eu não quero mais ter o meu... né, fazer uma carga horária. Esquece, né? Já era. Sinceramente, tu tá fadado ao fracasso. Vai trabalhar mais. verdade. Entendeu? Tu tem que realmente amar aquilo e entender que aquilo é uma segunda via, Isso entendeu? é futuro, né? O dono do negócio, ele fala, que nem disse, anos, espere. Aham. Né? Isso aí. Gurias, falem pra nós aí o Instagram de vocês, TikTok, pro pessoal ir seguir lá, pras Com meninas certeza. ir seguirem. Da loja, tanto no TikTok quanto no Instagram, enfim, em todos os lugares possíveis, está como @chique.store. A nossa marca de fabricação própria, então, é a Nia, com um H no final. Tá. Nia Brand. E o meu pessoal, @betachemes. Caso quem não me seguir também. Sempre tem bastante conteúdo de empreendedorismo Isso também. aí. E a Clau? Eu é @clauchemes. Que também é pistole. Que também são pistole, claro. Não é, né? Isso aí. Gurias, queria agradecer por vocês terem participado, despendido o tempo de vocês de estar aqui. Acho Nossa, que foi um prazer. Foi muito legal, é verdade. Muito legal, É foi uma verdade. experiência. E eu tô muito feliz por ti. Ah, isso aí. Muito obrigada. Sim, tô muito feliz mesmo. Foi ótimo. Obrigada, então, gurias. Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, terão novos episódios e vocês podem nos assistir no YouTube e nos ouvir no Spotify. E lembrem também de me seguir, @Daniela Grolli, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Tudo que tiver direito, @Daniela Grolli. E eu te espero no próximo episódio. Beijo e até mais.